Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Livro 2º. Preceitos da Arte de Bem Morrer quando a morte está próxima. Capítulo 1. Do primeiro preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é a meditação sobre a própria morte. No princípio, dividimos a arte de bem morrer em duas partes. Na primeira, prescrevemos os preceitos da arte de bem morrer e as coisas mais necessárias a serem consideradas no momento da morte, mesmo quando esta pareça estar distante, do que nunca podemos nos assegurar. Na segunda, falaremos de pontos que pertencem à meditação a respeito da morte, considerada como presente ou muito próxima. Dizemos que a morte está próxima ou batendo à nossa porta quando já chegamos à idade avançada e a decrepitude da velhice nos alcançou, pois como diz o apóstolo, ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Ou quando somos acometidos por uma grave doença considerada mortal e incurável pelos médicos, independentemente da idade. O primeiro preceito pertencente a esta circunstância é a meditação sobre a própria morte. Ainda que pensemos diligente e atentamente a respeito da morte, se estivermos na flor da idade gozando de boa saúde, dificilmente tiraremos algum proveito se a estimarmos como algo distante, pois não sentiremos horror algum em sua consideração, e esta não nos moveria a agir ou nos dispor de acordo com algo tão importante. Mas se víssemos a morte de perto, de modo que quase pudéssemos tocá-la com as mãos, pensaríamos a seu respeito e tiraríamos muito mais proveito do que se estivesse distante. Todas as outras artes são aprendidas mais por exercício, experiência e prática do que pela ciência ou doutrina, pois se aprende melhor a arte de bem morrer morrendo do que estudando. Sabemos que Deus deu a alguns a graça de morrer pelo menos 2 vezes, como a bem-aventurada Cristina e a Adritelmo, o inglês, do quais escrevi a respeito no livro O Gemido da Pomba, e o outro eremita, segundo conta São João Clímaco, a cuja história nos referiremos depois. Quando morreram pela 2ª vez, morreram com notável alegria, como pessoas que haviam exercitado a arte e aprendido como se deve morrer. Mas para nós, a quem Deus não concedeu a graça de morrer mais de uma vez, não há melhor caminho para se colocar diante da morte e acolhê-la sem medo ou tremor, senão meditar frequentemente nas coisas que hão de se passar no último instante desta vida. Consideremos seriamente, em primeiro lugar, que pela morte se dá a separação entre o corpo e a alma, sem que a vida da alma se extinga, e que o corpo, embora morto e desfazendo-se em pó na sepultura, há de se unir novamente à alma quando ocorrer a ressurreição geral dos corpos, restando-lhe esta esperança. Porque se isso não fosse assim, como dizem os ateus, estariam certos aqueles que, desprezando a morte, dizem: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Este provérbio é antiquíssimo, como se pode ler em Isaías, e em São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Mas há entre nós aqueles que professam crer nesta doutrina apenas da boca para fora, quando de fato a negam por seus atos e modos de vida. Há outros que em sua extrema velhice sequer pensam na morte, agindo como se não fossem morrer jamais, ou porque creem que a alma também morre junto com o corpo. Mas digam a insanidade que quiserem, a separação do corpo e da alma, assim como a separação entre um esposo e uma esposa, ocorre no tempo e não se trata de um repúdio perpétuo, pois a alma é imortal e o corpo, sem dúvida alguma, ressuscitará no último dia. Se somos verdadeiramente cristãos e se nos resta algo de sabedoria, devemos continuamente pensar na proximidade da morte, já que a importância de todos nossos interesses está em bem morrer. Se nesta vida não é difícil passar da virtude ao vício, e por meio da graça de Deus, do vício à virtude, aquele que hoje é herdeiro do reino dos céus, pode amanhã, mediante o pecado, perder a herança dos filhos de Deus, condenando-se a padecer eternamente no fogo do inferno. Contudo, aquele que agora é escravo do diabo pode, inspirado pela graça divina, libertar-se da servidão e novamente ser acolhido entre os filhos de Deus, herdeiros do reino celeste. Portanto, quem morre na inimizade com Deus será sempre inimigo de sua divina majestade e estará condenado ao fogo eterno.
Ao contrário, quem morre na amizade com Deus e, portanto, como herdeiro do reino celestial, jamais perderá esta grande graça e iminentíssima glória, de modo que toda nossa felicidade ou infelicidade depende de uma morte boa ou má. Não seria, portanto, verdadeiramente louco e desprovido de qualquer juízo aquele que tivesse a coragem de partir, morrendo, deste mundo sem antes, com toda a diligência, estar plenamente preparado para bem morrer? Outra consideração a respeito da morte que pode ser de grande utilidade é a certeza de sua inevitabilidade. Como diz o salmista, quem é que pode viver e não ver a morte? Quem é que, estando vivo, não há de morrer? E o apóstolo acrescenta: está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. No entanto, não há nada mais incerto do que o dia e a hora da morte, como avisa a Sagrada Escritura. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Muitos perdem a vida na infância, outros chegam à decrepitude da velhice, outros morrem na juventude e outros na maturidade da vida. Mas de todas as situações, a mais miserável é aquela na qual se morre repentinamente, de modo que não haja sequer tempo para invocar a Deus e para recomendar à alma sua misericórdia divina. É por essa e não por outra razão que a divina providência dispõe tudo, segundo o tesouro de sua sabedoria, para que ninguém se atreva a chafurdar um instante sequer na lama do pecado mortal. Portanto, se você, caro leitor, não estiver com a consciência limpa e ela o acusar formalmente de algum pecado mortal, não ouse adiar até amanhã, esta noite, nem mesmo uma hora sequer para detestá-lo e apresentá-lo diante de Deus com contrição e humildade de coração. A terceira consideração não será de menor utilidade se, movidos pelo temor de que a morte nos pega desprevenidos, fizermos um diligente exame de consciência pela manhã, antes do trabalho, e à noite, antes de dormir, ponderando se naquele dia ou na noite anterior fizemos algo que possa ser considerado pecado, particularmente se for mortal. Se não encontrar nada, dê graças a Deus, que é o autor de todos os bens recebidos. Mas se constatar que tenha cometido qualquer ofensa contra sua divina majestade, que se arrependa de coração e se lastime verdadeiramente, prostrando-se aos pés de um sacerdote para confessar seu crime e receber humildemente a penitência imposta para cumpri-la fielmente. Essa maneira de examinar a consciência, pelo menos 2 vezes ao dia, é de grande ajuda, pois deste modo a morte jamais os encontrará despreparados. A quarta consideração, não menos útil do que a mencionada acima, é aquele conselho mencionado no Eclesiástico que diz: em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. Pois como poderá pecar aquele que pesa todas as suas obras à luz do juízo divino que ocorrerá após sua morte? A isso se refere aquele relato memorável do homem que morreu 2 vezes, mencionado por São João Clímaco no 6º degrau de sua escada do céu, onde diz: tampouco deixarei de contar a história de um monge solitário que morava em um lugar chamado Corebe, o qual, havendo vivido negligentemente, sem cuidado algum de sua alma, veio afinal a adoecer e a chegar à agonia da última hora. Quando todos supunham que ele já havia despedido a alma do corpo, ao cabo de 1 hora voltou a si, rogando aos que então se aproximaram, entre os quais estava eu, que saíssemos de sua cela. E fechando a porta a pedra e iodo, perseverou dentro dela sem falar com ninguém, alimentando-se apenas a pão e água, isso durante 12 anos. E estando assentado e atônito, revolvia em seu coração o que naquele arrebatamento havia visto, permanecendo calado, sem mudar a posição do rosto, pelo qual corriam lágrimas cuja força não podia conter. Estando ele propínquo à morte, derrubamos a porta da sua cela, entramos todos e lhe pedimos que nos dissesse qualquer palavra de edificação. Perdoai-me, padres, disse-nos ele. Ninguém que sinceramente souber que coisa pensar na morte terá jamais o atrevimento de pecar. E dito isso, expirou.
portanto, que o leitor não considere este relato apenas como uma fábula, mas como uma história verdadeira e escrita por um homem santo, o qual escreveu aquilo que viu e ouviu com os próprios olhos e ouvidos. A partir disso, podemos facilmente entender a importância de meditar assiduamente sobre a morte, trazendo-a sempre à memória. Aquele monge, a princípio, foi negligente em obter a sua própria salvação. Contudo, graças à imensa misericórdia de Deus, ele provou a morte e, voltando à vida por 12 anos, pôde meditar continuamente a respeito dela, derramando lágrimas de arrependimento e chorando seus pecados. Aqueles pecados que antes lhe pareciam leves e veniais, após a experiência amarga da morte, lhe pareceram gravíssimos e dignos de serem purgados com suas lágrimas por 12 anos. Esse, portanto, é o verdadeiro sentido do comentário das palavras das Escrituras. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. E se a lembrança contínua de um único novíssimo, ou seja, de apenas um dos 4 fins últimos do homem, trouxe tantos ganhos àquele monge, o qual por meio da penitência de 12 anos comprou de volta a dor do fogo eterno e ganhou a glória do reino, que grande lucro não traria a meditação dos 4 novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso? É do agrado de Deus que muitos conheçam e queiram experimentar a soma destes lucros. Capítulo 2. Do segundo preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é a consideração do juízo final. O segundo dos novíssimos é o juízo, o qual se divide em 2 tipos: o juízo particular, no qual a alma é julgada imediatamente após ter saído do corpo, e o juízo geral, que ocorrerá no último dia. Ambos são terríveis e horríveis para os ímpios, porém amáveis e gloriosos para os justos, e são muito úteis para a meditação frequente e cuidadosa de todos os que querem morrer felizes. A ninguém é lícito duvidar que o juízo particular ocorre imediatamente após a morte. Sobre isso, o Concílio de Florença declarou expressamente que aquele que parte deste mundo maculado pelo pecado mortal vai imediatamente para o inferno sofrer as penas eternas. Já aquele que morre sem pecado mortal, mas ainda carrega o peso da pena temporal, está condenado ao fogo do purgatório. Finalmente, aquele que após o batismo se encontra sem culpa, sem débito de pena alguma, e morre na graça de Deus, vai diretamente para a bem-aventurança eterna no céu. Acredita-se também, como explicam alguns teólogos, que no momento da morte a sentença de Cristo, o juiz, será manifestada por meio de seus anjos ou pelo próprio Deus às almas julgadas. As almas piedosas e justas serão conduzidas pelos anjos ao céu ou ao purgatório, enquanto que as almas dos réprobos serão lançadas no inferno pelos demônios. Este julgamento será realizado em um instante, porque ocorrerá na presença do juiz que, por ser Deus e homem, é onipresente por sua forma divina e onissapiente segundo sua forma humana. Por isso disse com toda razão São Pedro a Cristo: Senhor, tu sabes de tudo. Lá estará presente também o diabo, que no Apocalipse é chamado de o acusador de nossos irmãos, e que corre atrás dos moribundos como o lobo, o leão ou mesmo como o cão atrás de sua presa. Se encontrará presente a testemunha, que é a consciência da alma, a qual, estando separada do corpo, não pode mais enganar, quer por ignorância, quer por esquecimento. Agora ela vê com toda clareza o estado da alma, se ela está na graça ou no ódio de Deus. Por isso, nada impede que este juízo se faça subitamente e seja imediatamente executado. Este juízo pode ser chamado de privado se comparado com o outro julgamento que ocorrerá no último dia, o qual será público e geral diante de todos os anjos e de todos os homens da terra. Devemos, porém, apresentar brevemente a razão pela qual será necessário um novo julgamento daqueles que já foram julgados em particular, assim como daqueles que já foram recompensados ou condenados. As razões são as seguintes. A primeira deve ser considerada da parte de Deus, pois não são poucos os que no decurso da vida, quando vem o justo padecendo perseguições e aflições por causa dos ímpios, e ao contrário, muitos ímpios, gozando amplamente de bens e confortos temporais, colocam em dúvida a providência divina ou pensam que Deus não se preocupa com essas coisas.
Isso acontece para que todo o gênero humano entenda que aquele que governa o mundo é sumamente sábio e rege todas as coisas com grande prudência. É da vontade do próprio Deus que no juízo final, na presença de todos os anjos e de todos os homens, os bons sejam recompensados e os réprobos sejam condenados, a fim de que todos sejam obrigados a exclamar, dizendo: Tu és justo, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. A segunda razão é para que Cristo, que foi injustamente julgado pelos homens e condenado ao suplício terrível e indigníssimo, seja visto ele mesmo por todo o mundo no trono do Altíssimo, julgando todos os ímpios e cumprindo aquilo que está escrito no livro de Jó. Mas tua casa foi julgada como a de um ímpio. Por isso, eles manterão a causa e o julgamento. Para que a ignomínia da paixão do Filho de Deus seja justamente recompensada no teatro do mundo todo, cumprir-se-á aquilo que disse o apóstolo. Em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. A terceira razão é que a retribuição ao justo será perfeita e completa, porque a recompensa da justiça é a glória e a honra. Como muitos homens justíssimos foram tratados como ímpios e criminosos aqui na terra, muitos deles, sendo mortos publicamente, será da máxima justiça que sua inocência seja celebrada publicamente diante de todos no teatro do mundo. Entre eles estão os santos mártires do Senhor, que serão coroados diante dos príncipes, reis pagãos e hereges, que outrora foram perseguidores. A quarta razão da necessidade de um segundo juízo é que este ocorrerá para a humilhação e vergonha dos hipócritas. Não são poucos os que morrem tidos como santos, quando na verdade são ímpios. Assim são os hereges, os calvinistas, os anabatistas e aqueles sobre os quais São Cipriano escreve no livro De Unitate Ecclesiae, quando diz: apesar de lançados nas chamas e condenados ao fogo, ou expostos diante de feras, não será aquela uma coroa de fé, mas uma pena de perfídia. Não será o fim glorioso da virtude religiosa, mas uma morte no desespero. De modo que, ao menos no juízo universal, é necessário que os hipócritas sejam expostos publicamente. A quinta razão é para que a alma e os corpos sejam julgados juntos, porque no juízo particular, somente a alma é julgada, recebendo a recompensa ou a pena, mas no juízo universal os homens comparecerão novamente inteiros. E porque as almas estavam unidas aos corpos quando pecaram ou quando agiram bem, ainda é necessário que após a ressurreição com os mesmos corpos, sejam então premiadas ou punidas juntamente com eles. Finalmente, a sexta e última razão é que não somente as obras boas ou más que fizemos nesta vida serão recompensadas ou vingadas no dia do juízo, mas os bens ou os males que procedem dessas obras, boas ou más, os quais se propagarão até a consumação dos tempos. No dia do juízo, após a consumação do mundo, as obras e suas consequências receberão publicamente a honra ou a desonra que merecem. Para ilustrarmos com alguns exemplos, há muitas pessoas piedosas que edificam hospitais, monastérios ou escolas públicas, onde muitos convalescem, instruem-se na piedade ou aprendem outras ciências. Essas obras duram por muito tempo. Outros escrevem livros úteis para propagar a sabedoria, as diversas artes, a piedade e outras boas obras com as quais pessoas de todas as idades progridem e ajudam ao próximo. Por outro lado, não são poucas as almas perdidas que, por terem escrito livros lascivos, sediciosos ou mesmo heréticos, arruinam com a vida de muitas pessoas. Outros edificam teatros onde se realizam jogos de gladiadores e comédias obscenas, ou outras atividades que a corromper o próximo com suas obras por um longuíssimo tempo, mesmo após suas mortes. É por esta razão que no fim do mundo chegarão ao termo todos os processos e méritos de todos os homens, sejam bons ou maus. Nesse dia, o juízo supremo e onipotente proferirá publicamente a justíssima sentença de todos aqueles que existiram desde o começo do mundo.
Essas são, portanto, as razões pelas quais devemos esperar o juízo universal no fim do mundo, além do juízo particular que sucederá à morte de cada um. Devemos agora explicar brevemente quem será o juiz deste tremendo julgamento, de onde virá, quais pessoas julgará e qual será a sua sentença. Sem dúvida, o juiz será Jesus Cristo, nosso Senhor, pois ele mesmo diz em São Mateus: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros. O mesmo é confirmado pelos apóstolos Pedro, Paulo e João. Nos Atos dos Apóstolos, São Pedro diz: é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. O apóstolo São Paulo diz também nos Atos: porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. O apóstolo São João diz no Evangelho: e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. E no mesmo lugar, na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. Ele então descerá do céu para julgar e chegará pelos ares, aproximando-se do orbe terrestre, para que possa ser visto e ouvido claramente por todos que estão aqui na terra. Ouçamos o que o próprio Cristo diz em São Mateus: vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Escutemos agora o que o apóstolo escreveu aos Tessalonicenses. Depois, nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E o mesmo também foi predito pelo profeta Joel: reunirei todos os povos do mundo para fazê-los descer ao vale de Josafá. Ali abrirei um processo contra eles. A partir dessas palavras, pode-se compreender claramente que o vale de Josafá será o local do futuro juízo universal. Pode-se dizer, também, que escolheu aquele lugar porque o nome Josafá, em hebraico, quer dizer juízo de Deus, pois o vale de Josafá fica perto de Jerusalém, na parte oriental do templo, como explica São Jerônimo em seu comentário ao capítulo 3º de Joel. Nenhum outro lugar poderia ser tão propício quanto aquele para tão grande juízo. Cristo pregou e predisse esse juízo naquele mesmo local, que faz divisa com o Monte Calvário de um lado, onde Cristo foi crucificado para comprar de volta o gênero humano, e de outro lado, o Monte das Oliveiras, onde triunfou sobre a morte e subiu ao céu. Naquele lugar, Cristo retornará envolto de nuvens celestiais, acompanhado por todos os anjos, que serão pelo menos milhares de milhares, como escreveu o profeta Daniel. Digo pelo menos, pois, segundo a opinião de Dionísio Areopagita e São Tomás de Aquino, o número dos santos anjos excede o número de todas as coisas corporais. Também na companhia do Cristo Rei estará toda a multidão de santos vestidos de glória, como diz São João no Apocalipse. Depois disso, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Este juízo será o maior espetáculo jamais visto desde o princípio do mundo e que jamais se verá novamente. Todos os ímpios condenados à morte eterna retornarão aos seus corpos, nus, melancólicos, com uma infinita e incrível tristeza, prostrados em terra, conduzidos por anjos de todas as partes do mundo, do vale de Josafá e locais vizinhos. Seu número será maior do que o número de santos, como revelou o próprio Senhor ao dizer: porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Se é verdade que a multidão de santos será incontável, quanto mais impossível não será contar a multidão dos réprobos. A eles se juntarão todos os espíritos malignos
que são também em número infindável. Desta forma, estando as coisas assim dispostas, antes de tornar pública a sentença, serão abertos os livros de contas, tal como o profeta Daniel e São João relatam. O que está escrito neste livro e que será exposto no juízo é explicado por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, dizendo: Quem me julga é o Senhor. Portanto, não querais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Portanto, Deus emanará sua luz, a fim de que por ela possamos ver as consciências de todos os ímpios. Todos que estarão neste teatro verão as consciências de todos e, consequentemente, suas obras, palavras, pensamentos e desejos. Oh, que grande espetáculo será ver a consciência dos hipócritas, mentirosos, traidores e escarnecedores que não se importaram em perjurar contra todas as coisas sagradas. É desta publicação dos pecados e dos crimes de todos os homens que procederá o pré-julgamento da futura sentença. Será conforme foi dito no Apocalipse. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos monges e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Foi isso mesmo que nosso Salvador predisse no Evangelho quando carregava a cruz em suas costas e falava às mulheres piedosas: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: Caí sobre nós, e as colinas: Escondei-nos. No fim, o juiz dará a sentença, dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, e retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. E os justos entrarão para a vida eterna, enquanto os injustos padecerão no fogo eterno. Peço aos meus leitores que meditem com frequência e muito cuidado no fato de que vão inevitavelmente comparecer neste teatro público e considerem seriamente o que devem fazer para se prepararem propriamente para este dia, enquanto ainda dispõem de tempo. E não me digam que o dia do juízo ainda está distante e, portanto, não é necessário se afligir antes do tempo. Ainda que o juízo universal esteja distante, o juízo particular não está. Ele está próximo, quase à nossa porta. E seja qual for a sentença dada no juízo particular, esta será a mesma sentença no juízo geral. Quem é sábio deve estar sempre pronto para comparecer diante do juiz e receber sua sentença, hoje, amanhã ou depois. Portanto, a hora do julgamento se segue à hora da morte, e a hora da morte de um velho, ou mesmo daquele que está gravemente doente, não pode estar longe. Enquanto esperamos um julgamento tão grande, o qual tratará de um assunto de suprema importância, deve-se recorrer à misericórdia de Deus, que será nosso supremo juiz. Teremos como advogado o justíssimo Jesus Cristo, como ensina o apóstolo São João. Temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Depois, devemos recorrer aos amigos do advogado, evocando principalmente a Clementíssima Mãe de Deus, os anjos e os santos. E não devemos nos dirigir a este advogado e aos seus amigos somente com preces e orações, mas com doações, porque os santos não recusam jamais os presentes dos homens, não para eles, mas para o proveito dos pobres de Jesus Cristo, já que os beatos do céu não necessitam de nossos bens.